Olá. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Carla Fabiana. Nós estamos trabalhando a disciplina Economia e Sociedade. A aula 3, para nós, ela tem uma importância muito legal, porque ela traz coisas assim que vão agregar aquilo que a gente vem aprendendo ao longo dessas primeiras aulas. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Carla e nós estamos falando sobre economia e sociedade. Estamos na aula 3. Olá, tudo bem? Estamos na aula 3 da disciplina Economia e Sociedade. Nessa aula, alguns pontos muito interessantes passam a ser mais claros para a gente. Nós conversamos na primeira aula sobre os conceitos fundamentais em economia. Nós conversamos na segunda aula sobre aquele conhecimento que estrutura a abordagem da ciência econômica, né? A questão da função-utilidade, o comportamento da demanda, a questão da oferta, como premissas para o entendimento da teoria dos preços ou o entendimento dessa grande área que é a microeconomia. Então, entender sobre demanda, entender sobre oferta é fundamental dentro do contexto da microeconomia. E essas decisões que acontecem no ambiente micro, elas se estendem, a soma dessas decisões vão se estender para o ambiente macro, para a macroeconomia. Então é importante pensar que a partir do momento que nós entendemos, nós economistas, os pesquisadores sobre esse universo que é a economia, vão analisar o comportamento da demanda e da oferta, a soma dessas decisões compõe a macroeconomia. Mas isso nem sempre foi pensado, né? A macroeconomia ela vem principalmente a partir da publicação da obra de um pensador, de um influente economista chamado John Maynard Keynes. Então, em 1936, ele publicou uma obra chamada Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Ele publica essa obra porque ele se debruçou para entender a questão do desemprego a partir da crise de 1929. E aí ele vai perceber que a economia não funcionava como pensava a escola de pensamento anterior a dele, que a economia não tinha crises ou que pequenas crises eram ajustadas ali ao longo do tempo, mas eram coisas pequenas. Ele vai falar, não, olha o tamanho do desemprego, o sistema capitalista entra em crise e nós temos que debruçar sobre isso. E ele começa a entender esse comportamento econômico, mas de forma mais agregada. E aí ele vai colocar a importância do papel governamental, enfim, ele vai modificar o jeito de pensar a economia. Ele, então, é muito importante para que a gente possa embasar esse conhecimento acerca da macroeconomia. Mas uma coisa que interliga essa relação para nós aqui nesse nosso curso, interliga essa relação entre micro e macro, é o ambiente em que se transacionam essa relação de forças aí entre oferta e demanda. Então nós entendemos o que é mercado e avançamos para compreender melhor tudo aquilo que aborda a macroeconomia, ok? Então vamos lá. As pessoas, de modo geral, tomam decisões acerca do que comprar, do que consumir, do que produzir,
nos mais diversos mercados. Então, o mercado não é um contexto assim físico, né? Ele é um ambiente onde interagem as forças de oferta e demanda. Então, o mercado, na verdade, ele é um local para que haja essa relação de forças entre compradores e vendedores, ok? Para que a gente possa entender propriamente esse mercado, existem algumas características para a organização desse mercado. Então, o grau de concentração de um determinado mercado é uma característica importante, as barreiras para entrar nesse mercado, o grau de diferenciação do produto que determinado mercado oferece também é considerado uma importante classificação. Então, vamos lá, um exemplo. Em grande parte das cidades, das metrópoles brasileiras, operam poucas ou uma empresa no setor de transporte coletivo, né? É um mercado concentrado. Por quê? Para acessar esse mercado, há um alto grau de barreira para entrar, né? Tem todo um processo político, os próprios custos operacionais, custo de investimento alto para operar. Então, tem um alto grau de barreira à entrada. Nesse mercado de transporte coletivo, você tem, portanto, uma concentração de mercado. Uma ou poucas empresas detêm o poder daquele mercado. Esse exemplo de serviço que eu estou disponibilizando é, portanto, um serviço econômico que está inserido num determinado mercado. Nós poderíamos falar diversos bens aqui, né? Eu quero comprar hoje álcool em gel. Comprar álcool em gel é um produto que não tem alto grau de diferenciação, né? Ele tem que ser produzido dentro das normas, ter as adequações necessárias, mas não há uma única empresa que oferece esse produto. Portanto, ele não é um produto diferenciado, ok? Várias empresas podem ofertar esse bem. Então, ele não vai se classificar dentro de algumas categorias que nós vamos colocar aqui. Então, quais categorias seriam essas? O álcool em gel, por exemplo, a gente poderia dizer que pertence ao mercado de concorrência. Concorrência perfeita, vários vendedores e vários compradores. Não dá para ficar sem álcool em gel. Antes disso, claro, sabonete, lavar as mãos, tudo bonitinho, né, e tal. Mais importante lavar as mãos, mas é fundamental essa higienização constante, por conta do problema de saúde que nós estamos vivenciando, da pandemia, né, e que exige essas medidas, essas cautelas, assim como a máscara. A minha tá ali, mas como nós estamos sozinhos, né, então tá tudo certo. Não vou falar com a máscara aqui, mas ela é uma coisa importante. Isso que eu comentei, esse bem, essa mercadoria, que é o álcool em gel, pertence a um mercado em que atuam diversos vendedores, diversos compradores, tá certo? Ele não pertence ao monopólio, por exemplo, em que uma única empresa oferece um determinado bem, tá? Então essas categorias são importantes. A economia, ela sai de um modelo idealizado, que é a concorrência perfeita. Idealizado porque é sempre, à medida que a economia foi se tornando mais complexa, os bens foram se tornando mais diferenciados. Então não existe um mercado pleno de concorrência perfeita plena. Esse é um modelo para a gente poder estudar. Mas o fato é que vários produtos obedecem a esse mercado em que há concorrência. Mas há uma série de outros produtos que estão caracterizados, por exemplo, no mercado de concorrência monopolística, ou seja, vários produtos da mesma ordem, mas com algum grau de diferenciação. Vamos pensar num exemplo aqui. Roupas de grife. Muita gente produz roupa, muita gente consome roupa, mas dentro de um mercado elitizado, as pessoas se identificam com uma determinada grife. Então, o preço daquele bem pode ser determinado a partir da diferenciação daquele produto, né?
E assim vão se seguindo. A gente não precisa aqui tratar dos conceitos propriamente, mas é uma situação importante você considerar que a economia dedica uma boa parte dentro dos seus manuais para analisar o comportamento de demanda, de oferta e o próprio produto, como produzir um determinado produto a partir dessas categorias mercadológicas, ok? Quais são? Concorrência, como eu disse, a concorrência monopolística, que tem algum grau de diferenciação, mas são vários produtores, vários demandantes, mas que procuram uma certa diferenciação. O monopólio como uma única empresa oferecendo um determinado bem. O oligopólio, muito comum para nós, que no Brasil, por exemplo, o setor de telecomunicações, a indústria automobilística, poucas empresas, muitos compradores, mas essas empresas são, de certo modo, interdependentes entre elas, né? Então, esse setor oligopolístico de cada bem ou serviço, ele detém uma certa concentração de mercado, portanto, ele consegue controlar melhor esse preço da mercadoria. Veja, nós saímos da noção de como esses demandantes e ofertantes se comportam e estamos caminhando para avaliar, para perceber esse comportamento dentro de diversas classificações de mercado, e a soma dessas decisões compõe o que a gente vai conhecer dentro da macroeconomia. E aí sim, nós entramos num cenário fantástico que muitos de nós há anos ouve nos jornais televisivos, lê nos jornais impressos, ouve falar nas mídias sociais, mas muitas vezes nós não entendemos muita coisa do que se fala. É muito comum, inclusive para economista. Por quê? Nós vamos afunilando para uma determinada área, então a outra a gente não tem tanto poder para entender. É como na sociedade médica, na classe médica. Uns se especializam em endocrinologia, outros em pediatria, outros em geriatria e por aí vai. Um não pode interferir na especialidade do outro, né? Então, o economista também muitas vezes tem dificuldade dentro do próprio economista. Mas, relembrando que a gente já conversou, nossa proposta é dar uma simplificada nesse assunto todo, né? E o principal, entender como a economia pensa. Ninguém aqui tem como sair perito, né? Eu entendo tudo de economia, eu tenho a solução para a crise, ninguém tem. Né? Se a gente acreditar em resposta fácil, aí estamos no perigo total. Uma crise sem precedente, uma fortíssima crise política, enfim, não é o nosso objetivo aqui. Mas o fato é que é fundamental você ter essa noção geral do que compõe a macroeconomia. E aí a gente pode dizer que ela vai falar do nível de empregos, não só do nível de empregos no sentido de estar empregado ou não, mas no emprego dos fatores de produção. Então, uma sociedade está utilizando a sua plena capacidade produtiva quando ela utiliza bem todo o seu potencial de bens de capital, quando ela utiliza os seus recursos a partir da terra, né, todo o seu espaço, a questão temporal, quando a maior parte da população que está procurando emprego está empregada, né? Então, quando ela está alocando de forma produtiva e eficiente esses fatores, nós também podemos dizer, usar o termo pleno emprego, emprego desses fatores de produção. Mas existe também a análise do mercado de trabalho, que é abordar essa questão da taxa de desempregados, da taxa de pessoas que não estão em idade produtiva, com idade que possibilite trabalhar, enfim, fazer uma análise mais técnica, né? Então, é importante dizer aqui que a macroeconomia ela se divide em alguns mercados. Vamos pensar assim, quais seriam esses mercados? O mercado monetário, que vai tratar da questão da moeda, o mercado de trabalho, que a gente vai falar da questão do emprego,
o mercado cambial, que vai tratar da questão do câmbio, e o mercado de bens e serviços, medido pelo famoso PIB, Produto Interno Bruto.